Uma região que empobrece, ela atrai, numa cidade maior, os problemas das outras cidades. O desemprego vem para cá, a falta de saúde vem para cá, a perspectiva de educação vem para cá. Então ela cresce mais em problemas do que soluções. Eu estava vendo os dados do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado, né? E percebi uma coisa. Das 500 cidades gaúchas, os 100 piores IDH são da metade sul do estado. Só 3 ficaram entre as 100. Rio Grande, Pelotas e Candiota. Só 3. As outras... Então, existe uma pobreza que veio para cá. Mas por que a gente não deve utilizar esse discurso para absolver, por exemplo, um prefeito que assume? Aí eu sou obrigado a concordar com o vereador Roger Ney quando ele diz o seguinte: as equipes continuaram. Então, não dá para pegar, por exemplo, um prefeito que tem 8 meses de governo e dizer para ele, olha, o senhor, não dá para fazer isso. Só que as equipes que estão aí, elas já estão há quanto tempo? Esse senhor, por exemplo, Jair Seidel, ele herdou uma estrutura criada pelo prefeito passado que mudou o organograma de Pelotas. Não tem mais o prefeito, o vice e depois as secretarias todas. Não é mais assim. Pode olhar os orçamentos, as obras, tudo. É o prefeito e o vice, a UGP e depois o resto. Ele virou, e é a mesma pessoa. Foi criado em Pelotas um órgão chamado Unidade Gestora de Projetos, foi criado no governo passado, com um poder acima de... Só tem o prefeito acima dele, mais nada. E olha, pegou um período da economia nacional onde dinheiro ficou... Metade do PIB brasileiro está em Brasília para ser emprestado para os municípios. Isso é trilhões e trilhões e trilhões. Então, em 9 anos quase, já era para essa turma ter... Onde é que nós vamos economizar para fazer uma gordurinha para, por exemplo, comprar máquina, como falou o vereador Anselmo, que tem a experiência de ser prefeito, de já ter sido prefeito. Tem que ter contrapartida, mas já era para ter. Mas não, eu acho que se encantaram, minha opinião, longe de querer ser um entendedor de economia, de administração pública, mas eu acho que se encantaram com a coisa do asfalto, das grandes obras e tal, e tem empréstimos fabulosos chegando aí. Só nesse governo, não consegue entregar umas casinhas, em lugar nenhum, não consegue. Mas já captaram mais 90 milhões agora para mobilidade urbana. Eu acho que é importante, claro que é importante, o que não é importante? Mas, por exemplo, o vereador Marcos Cunha, o que tem mais batido nessa tecla agora, eu acho que em 8 anos e mais esses meses, era para ter tentado alguma coisa no pronto-socorro. Tentado, pelo menos, alguma coisa. Mas parece que a coisa... Então, o que eu estou querendo dizer é que tem uma estrutura precária, sim, que não é de agora, vem de muito tempo. Vem de, sei lá, 30 anos, ou mais, que a Pelotas vem... A cidade vem perdendo, a arrecadação é baixa, tal. Tem isso, tem, é verdade. O prefeito está há pouco tempo, também é verdade, né? Agora, eu não entendo como é que em 8 anos do governo, e depois mais esses meses, num governo que é de continuidade, sim, a gente sabe que é, como é que não fizeram, tem medidas assim que aí não dá para entender, não dá para aceitar. Aí não chame de oportunista, de ninguém, nem que apoiou o governo, nem que não apoiou a eleição. Não chame de oportunista, porque não é oportunismo. Ou é opções absurdamente erradas, que levam em conta não essa pobreza que tem em Pelotas, na periferia, ou é isso, opções que não levam em conta isso, ou é incompetência para tocar. Não tem outro jeito de analisar. Não tem outro jeito de analisar. Porque eu falo isso, porque certamente quando as pessoas ouvem críticas fortes, como ouviram aqui do vereador Roger, do vereador Ricardo Santos, do vereador Valdomiro, quem ouve isso e faz parte do governo sempre pensa assim, pô, mas isso tem uma dose de oportunismo. Uma dose de oportunismo. Pensa que é fácil tu assumir um governo em Pelotas? Com essa arrecadação, com essa máquina que não existe mais? Com poucos meses de governo? Parece, né, que é um discurso assim de quem está brabo, arrependido, ou sei lá o quê. Ou então esses pessoal da oposição que não faz outra coisa
Parece um oportunismo. Mas então vamos pensar um pouquinho. Como é que se explica que em 8 anos de governo, mais esse tempo agora, as mesmas equipes na área da saúde, por exemplo, mas não tentaram, eu não vi uma tentativa de levar o pronto-socorro, que seja errada a tentativa, mas não vi. Parece que aquilo vai se empurrar com a barriga, vão pensar numa UPA, a UPA vai vir, sabe lá quando que vai chegar a UPA, e nós vamos ficar esperando, enquanto isso está lá, o que o vereador Marcos Cunha fala quase toda semana aqui. 70 pessoas dos corredores, já estão instalando o maquinário no corredor. O corredor do pronto-socorro está com instalações dos corredores, porque sabe que vai ter maca ali, já é um quarto. Aí olha para essas coisas de obras, mesma coisa. Agora o vereador Anselmo foi lá, né, fez uma pesquisa, quanto é que custa? Aí ele diz o seguinte, com esse dinheiro por mês, dava para comprar 3 máquinas por mês. Eu não digo que comprasse 3 então, mas será que não dá nesses meses todos para melhorar o parque de máquinas? O que está vendo com esse governo, com essa continuidade? Eu até agora estou em dúvida entre essas duas opções. Ou são escolhas pensando nos votos, e aí asfalto é uma coisa que dá voto, todo mundo sabe, não que seja ruim, mas a gente sabe, o efeito eleitoral que causa, ou é isso, e o resto então a gente empurra, ou então tem uma incompetência absurda. Não é isso, mas não consegue fazer. O fato é que a cidade, em termos de administração, a gente não enxerga a iniciativa para mudar. Que seja errada, que seja falha, mas eu não consigo enxergar. Na hora de captar o dinheiro, parece que aquilo é fácil, né? Só para PAC Farroupilha, 30 milhões. Aí ali na Vila Farroupilha, que são 9 milhões, investiram 3 e pararam. Lá no ângulo, umas casinhas simples, não se entrega, não consegue. E um terceiro elemento, que eu vou falar o que eu queria falar mesmo, me espichei até nessa sequência aqui, é que eu não vejo reação do governo. Parece que o governo ouve essas críticas e a percepção que eu tenho é que o governo não reage. Eu vejo coisas estranhas, comentei ali no ouvido do vereador Idemar Bars. Eu não me lembro de um prefeito que com 6 meses de governo se licenciou. Não me lembro. Os dois, o prefeito e o vice, se licenciaram.